O meu jeito de pensar é um pouquinho diferente, porque eu penso que fazer pão, e mesmo que o pão sem glúten seja uma coisa nova para você, fazer pão sem glúten é igual fazer arroz, é igual fazer um ovo. Você não abre um livro de receita para fazer ovo mexido, você vai lá e faz. E o pão sem glúten tem que ser o mesmo. Só que o pão sem glúten é uma coisa nova que está entrando agora na nossa vida. É a nossa geração, a sua, a minha, que está vivenciando essa mudança. Pão sem glúten, feito do jeito certo, modéstia à parte, ninguém vai dizer que é um pão sem glúten. Porque você pode falar, Marcelo, mas pão sem glúten é ruim, pão sem glúten é caro, pão sem glúten é gosto de isopor, pão sem glúten, que minha vizinha vai ficar com cara de tijolo. Porque não aprendeu a fazer. Porque o pão sem glúten, feito da forma correta, é melhor do que o pão tradicional. A partir de agora a gente vai começar a falar do glúten. Eu avisei que a minha letra é feia, então não venha reclamar comigo. O glúten é a proteína do trigo, centeio e cevada. O glúten está em todos os biscoitos, em todos os pães, em todos os bolos, em todas as massas, o macarrão que você come. O glúten não está presente na aveia, porque eu escuto muita gente falando que a aveia tem glúten. E aí, eu preciso que você preste atenção aqui em mim. Papai do Céu, quando fez a aveia, ele não colocou glúten. Não tem glúten na aveia quando colhida na natureza. Só que durante o processo de manipulação da aveia, geralmente quem produz a aveia, ou quem processa a aveia, processa trigo. E aí você tem um negócio chamado contaminação cruzada. Então, qual é a regra? Eu vou pegar o rótulo, vou olhar, e se no rótulo tiver escrito não contém glúten, não contém glúten. Você não precisa se preocupar. É só isso? Não é só isso. Se você tem a condição celíaca, o que é condição celíaca? São pessoas que têm uma doença autoimune, que têm uma reação exacerbada ao contato com glúten. Então, se você tem diagnóstico de doença celíaca, pode ser que você não se dê bem com a aveia. Existe um grupo de celíacos que não tem uma boa relação intestino-aveia. Entendeu o movimento que começou em 1793. 1793. Um senhor chamado Thomas Malthus, criador da teoria malthusiana, antes de 1800, hein? O que esse senhor falava? Ele falava que a nossa população ia crescer muito mais rápido do que a nossa capacidade de produzir alimento. Resumidamente, ele estava dizendo que a gente ia passar fome. Ele criou no mundo uma sensação de vai faltar comida. E aí a gente dá um salto importante para 1953. 1953 apareceu um senhor chamado Ancel Keys. Isso já é recente, já década de 50. O que esse senhor falava? Esse senhor é o pai da teoria lipídica. O que é a teoria lipídica? Você lembra que há pouquinho tempo atrás o colesterol matava, o ovo tinha colesterol, o colesterol fazia mal, então você comia esse ovo, você ia morrer? Até que na década de 50 a 70, entre 1950 e 1970, a gente tem a população com farinha. Na verdade, isso não é uma população global, porque na Ásia, no Japão, isso demorou mais a acontecer. Mas a grande parte da população tem como base da alimentação os farináceos. E o farináceo mais acessível é a farinha de trigo. Estados Unidos e México sofrem um ataque de praga de gafanhoto, que destrói 80% da produção, que seria o trigo mundial que seria distribuído. Estados Unidos, como uma superpotência, fala assim, opa, peraí, vamos botar os cientistas para trabalhar. Até que em 1953, um senhor chamado Norman Burling, ele começa a cruzar espécies de trigo para fazer um trigo mais resistente. Eu não posso ter o mundo todo consumindo farinha e o gafanhoto acabar com a nossa comida. Então os Estados Unidos começam a investir. Tanto que esse senhor, Norman Burling, esse cara ganha um prêmio Nobel
por desenvolver um trigo que crescia mais rápido, mais resistente. E tinha um problema. O trigo mais resistente, que crescia mais rápido, tinha que atender a indústria. E não eu, você e a sua saúde. Porque é assim que o jogo funciona, né? Se você produz pneu, você tem que produzir um pneu que funcione no carro. Então, você não está produzindo um pneu pensando no planeta, você está produzindo um pneu para funcionar no carro. Você está produzindo um trigo para quem é o maior consumidor de trigo. Quem é o maior consumidor de trigo? Você sabe, é a panificação. A panificação consome mais da metade do trigo mundial. Então, quando se começa a mexer na estrutura do trigo, e a gente nem estava falando de transgênico ainda, eles estavam buscando um trigo que fosse perfeito para panificação, porque era o maior consumidor. Depois vinha biscoito, depois vinha a indústria de massa, e aí vai até ração de cachorro. Então, quem é o dono do mercado que vai decidir como é que vai ser o trigo? Esse trigo, ele tem 400% mais glúten. Por quê? Porque o padeiro, que é o dono desse mercado, entende que quanto mais glúten, melhor o pão. Quanto mais proteína, lembra que eu falei que o glúten é proteína? Quanto mais o padeiro, quando ele pega um saco de trigo, ele olha, a primeira coisa que ele olha é o rótulo e ele vê o percentual de proteína. Para ele, quanto mais glúten, quanto mais proteína, melhor vai ser o pão. Então ele está determinando isso. E o glúten que foi gerado pelo Norman Burman está perfeito. Porque ele não só cresce rápido, ele é mais resistente a intempéries e tem muito mais glúten. Toda movimentação, toda mudança que houve no trigo, no glúten, foi pensando em dinheiro. Nada foi feito na indústria alimentícia pensando na sua saúde. Ninguém falou assim, vamos fazer um trigo mais saudável, que tem um teor nutricional, que as pessoas... Não foi feito. Pelo contrário, cada vez o trigo é mais refinado. Mais refinado, mais açúcar no sangue e mais diabetes. Não foi feito pensando na sua saúde. Nada foi feito pensando na sua saúde. A gente tem 3 bases de alimentação, que a nutrição chama de macronutrientes. A gente se alimenta de proteína, eu vou abreviar aqui, tá? Proteína. A gente come carboidrato e a gente come gordura. O glúten está aqui, né? O trigo, na verdade, está aqui e o glúten está aqui. Aqui está o glúten. Gordura, a gente metaboliza como ácido graxo, você já deve ter visto isso escrito em rótulo. Carboidrato vira açúcar no sangue, a função do carboidrato é virar açúcar, inclusive já anote isso no seu caderno. Por que tanta gente está diabética hoje em dia? Porque tanta gente tem níveis altos de resistência insulínica e açúcar no sangue, ou insulina no sangue. Por quê? Porque o carboidrato que a gente come vira açúcar. E foi o que o Papai do Céu entregou para a gente. Só que a gente vai e adoça as coisas. Esse açúcar adicional que a gente coloca na comida é um carboidrato adicional. O açúcar é um carboidrato. Então, quando você come arroz, feijão, você está comendo carboidrato e está tudo bem. Continue, é excelente. Mas você colocar açúcar no doce, na sobremesa, esse açúcar é demais. E aí, um dia o copo transborda. Mas eu não vou falar sobre carboidrato. Vamos voltar aqui no nosso foco de proteína. A proteína, ela é metabolizada em aminoácidos. Eu vou botar AA aqui para abreviar. Aminoácidos. O nosso corpo, para comer carboidrato, transforma em açúcar. Para comer proteína, transforma em aminoácido. É assim que vai para a nossa corrente sanguínea, é assim que vira alimento. Agora, qual é o problema? Presta atenção aqui em mim, hein? Eu vou até mudar a cor da caneta aqui. Essa é a hora que geralmente eu deixo as canetas tudo cair no chão. Eu vou desenhar aqui, ó, o que seria a parede do seu intestino. A parede do seu intestino, ela tem células que são assim, ó. E aqui continua, né? E tem do outro lado também, ó, obviamente, né? Essas células, eu não vou ficar muito na bioquímica do negócio, mas essas células se chamam enterócitos. E essas células são grampeadas. Assim, um negocinho chamado tight junction, assim como se fossem grampos mesmo, colando uma na outra. Por quê?
Porque esse cara aqui é o guardião da sua saúde. O seu intestino é o cara que vai cuidar do que passa e o que não passa. Porque você tem aqui no seu intestino um negócio chamado microbiota. Bactérias boas e bactérias ruins, que nem tudo que está aqui pode passar para a sua corrente sanguínea. Imagina, aqui tem fezes. Então nem tudo pode passar para a sua corrente sanguínea. E é justamente essas células que fazem essa proteção. Agora, qual é o problema dessa história? Lembra que eu te falei que o glúten é quebrado em aminoácidos? Quando você olha o glúten no microscópio, o glúten ele é assim, ó. Uma cadeia de aminoácidos, uma tripa de aminoácidos. Extremamente forte. Porque foi isso que a gente fez com o glúten, fez com que ele ficasse extremamente forte. E é isso que o padeiro gosta, dessa força. Eu vou ficar desenhando aqui até amanhã, mas isso aqui são 277. Imagina que eu fiz 277 bolinhas dessa aqui, 277 aminoácidos. Qual é o problema que acontece aqui? O nosso intestino, ele precisa quebrar o aminoácido assim, ó, 1, 2 ou 3 cadeias, 3 aminoácidos, mono-di tripeptídeo. E aí, ele vem para a sua corrente sanguínea. Imagina que aqui está passando o seu sangue. E aí, o que você comeu vem aqui para o seu sangue. Não necessariamente aminoácido, tudo tem que ser quebradinho para encaixar nessas células e passar para a sua corrente sanguínea. Só que o glúten tem 277 e ele precisaria vir assim, ó, 1, 2 ou 3. E ele vem assim, uma tripa gigante. Agora imagina que essa tripa gigante chegou aqui, ó. Toda colada. Encaixou? Não encaixou. E aí, o que acontece? Aí que a vaca começa a ir pro brejo, e aí que você vai entender a relação da nossa saúde com o que a gente come. Eu vou repetir o desenho. Ó. Parede do nosso intestino. Lembra da célula como ela era, né? A célula era assim, né? Esse é o enterócito. A célula, ela vai ficar assim, ó. Aqui embaixo está o teu sangue. Aquele aminoácido, aquela cadeia de aminoácidos, cada hora eu desenho com uma cor diferente, né? Mas aquela cadeia de aminoácidos ficou colada aqui em cima da sua célula. E os dedinhos que ela tinha, a vilosidade, os tentáculos da célula, elas se inflamam e fazem isso. Porque tem um cara colado em cima delas que não está deixando ela fazer a função dela. Essas células morrem. Elas começam a morrer. E lembra que elas eram grampeadas? Elas se separam. O nome disso aqui é hiperpermeabilidade intestinal. Muita gente já escuta falar esse termo. O intestino, síndrome do intestino permeável. É isso aqui. Então você imagina, eu tenho aqui no intestino um monte de coisa passando por aqui. Um pedaço de... Eu comi uma carne moída. A carne moída está passando por aqui. E olha o que aconteceu. Não necessariamente o glúten também. Mas olha só. Se abriu aqui no meio uma passagem para a sua corrente sanguínea. E aí, o carinha que estava aqui, que não tem nada a ver, que deveria ir para o seu cocô, vem para cá. O glúten vem para cá, pedaços de outros alimentos mal digeridos vêm para cá. E aqui, literalmente, você pegou o cara que era o seu guardião e você matou. Você falou assim, olha, não tem mais controle, liberei, está liberado. Isso acontece todo santo dia. Porque você come glúten no café da manhã, no almoço, no jantar, no biscoitinho, no sanduíche, no hambúrguer. Tudo tem glúten. E aí todo dia está acontecendo. Lembra? Denise falou do copo pingando todo dia e um dia do nada transborda? Não é do nada. É porque isso aqui é silencioso.
Isso aqui você pode passar a vida toda sem perceber, mas todo dia isso está acontecendo. A parte boa é que essas células se regeneram rápido. Papai do Céu fez a gente esperto para a cada 4 dias células novas dessa nascem. Então ela morre e já nasce outra. Só que a inflamação continua, porque você continua jogando gasolina ali onde está pegando fogo, porque você continua consumindo glúten. E aí qual é o problema disso, Marcelo Horta? Quem está na sua corrente sanguínea? Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, seus leucócitos, estão ali te defendendo. Você tem o seu sistema imunológico lá dentro da sua corrente sanguínea. E agora, existe um negócio chamado mimetismo. Não quero confundir, mas existe um negócio. Vou desenhar e ficar mais fácil. Imagina que o seu sistema imunológico atira em todo mundo que é triângulo. Papai do Céu programou você para todo triângulo que entrar na sua corrente sanguínea, ele atira. E está tudo bem. E está te defendendo de vírus, de bactérias ruins. Não necessariamente toda bactéria é ruim, tá? Nem a bactéria ruim é ruim, mas tudo bem. Mas vamos generalizar aqui. Agora imagina que um dia entrou na sua corrente sanguínea uma pirâmide. Você concorda comigo que o seu organismo pode se confundir e atirar aqui também? Aqui tudo bem. Que é gol. Aqui foi um problema. Quem tem doença autoimune se lasca com essa história. Por quê? Porque isso aqui era uma célula saudável do seu corpo. Como você está enlouquecendo o seu sistema imunológico, você está colocando coisa na sua corrente sanguínea e o seu sistema imunológico já não sabe mais o que é doença e o que é ameaça real e o que é comida, ou outras coisas que passaram para a sua corrente sanguínea, ele está tão desesperado, atirando para tudo que é lado, que ele começa a atirar em coisas erradas. Qual é o nome que se dá quando o seu organismo atira em coisas suas, que não deveriam ser atingidas? Doença autoimune. Quem tem doença autoimune não pode com glúten de jeito nenhum. Depois eu vou te contar uma história. Por quê? Porque isso aqui é o seu organismo se confundindo com tanta informação que você dá e começa a atirar em tecidos saudáveis, mas acontece uma outra coisa. O seu sistema imunológico está cansado. O seu sistema imunológico trabalha indevidamente o tempo todo. E aí você tem todas as ites. Bronquite, rinite, encefalite, artrite, artrose, todas as doenças autoimunes estão relacionadas. Todas as doenças. Quer ver um negócio louco? Eu falei no começo da gente ter relação com autismo, com depressão. Essa inflamação, que é uma inflamação de baixo grau, ela está relacionada com um monte de problemas. Por exemplo, essa inflamação de baixo grau faz com que o seu pâncreas secrete mais insulina. Seu pâncreas precisa secretar insulina para você ter controle da diabetes, para você controlar o açúcar no sangue. Você começa com essa inflamação a fazer com que seu pâncreas trabalhe mais tempo, porque ele não sabe o que está acontecendo. E olha aí, a diabetes relacionada ao glúten. E você pensa que diabetes só tem relação com açúcar. Não tá. Leia o livro Barriga de Trigo. Você vai entender a relação óbvia da diabetes com o glúten. Quer ver uma outra história? Do nada eu acordei com depressão. Essa inflamação de baixo nível, ela em algum momento, ela quebra a barreira macroencefálica, que é o que protege o seu cérebro. E aí você começa a ter Alzheimer, Parkinson e as questões depressivas. Eu fiquei com depressão do nada. Não ficou do nada. É a alimentação. Tudo que a indústria quer é que você não correlacione essas coisas. E no fundo, é óbvio, é tudo relacionado à alimentação. Diabetes, você já sabe que é alimentação, você só não relacionava ao glúten. O tanto de criança que a gente tem hoje com autismo, meu Deus, a gente tinha 40 crianças com autismo para 1 milhão. Agora a gente tem 4 mil para um grupo de 10 mil. Assim, uma a cada 4 crianças já tem algum nível de autismo ou algum sinal de autismo. As coisas estão saindo do controle. E o que mudou? Mudou a alimentação. Não adianta você falar, há muito tempo atrás as pessoas não tinham câncer porque não é isso. Para de se enganar. Não tem mais bobo. Tem uma indústria que está lucrando horrores com você acreditando nisso.
Tem um ditado, outro dia eu recebi um post do Instagram que dizia assim: o glúten é o cigarro do século XXI. Por uma razão muito simples. A indústria quer que você acredite que está tudo bem comer. Só que todo mundo que tira começa a falar que melhorou, desinflamou, emagreceu, parou de sentir as coisas que estava sentindo. É coincidência? Eu tenho 45 mil alunos. 45 mil coincidências só comigo. E aí esse tanto de médico que está o tempo todo falando que isso não é coincidência. A semana passada, ou 2 semanas atrás, um médico que eu não conhecia, chamado Felipe Prado, que ele falou, que ele mostrou num vídeo, ele fez um vídeo bem espontâneo dentro do carro, falando sobre justamente Hashimoto. Eu queria que você visse esse vídeo, é bem curtinho. 20 anos tratando hipotireoidismo e ninguém resolveu o problema da paciente. Aí eu perguntei para ela uma coisa que eu sempre pergunto aos meus pacientes: já te explicaram que a maioria das doenças autoimunes nasce no seu intestino? Aí o que aconteceu? Aquele silêncio. Quer dizer, não explicaram. Ela falou: não, nunca me falaram isso. Aí falei com ela sobre o glúten, falei sobre a caseína, falei sobre o leaky gut, falei sobre o uso da glutamina. Tirei o glúten dela, ela aceitou. Tiramos caseína, que é a proteína do leite da vaca, 9, 10 meses mais ou menos. Anti-TPO de 1.300 foi para 190. Hormônio, né, o Puran de 200 microgramas. Hoje ela está com T4 isomolecular de 50 microgramas e 10 microgramas de T3 isomolecular. O T3 livre dela, que estava 1.8, eu acho que eu nunca vi um T3 livre tão ruim. Por isso que ela estava engordando, com a unha fraca, com a extremidade fria. E os sintomas, que é o mais importante, acabou, sumiu, parou unha quebrada, parou queda de cabelo, parou cansaço, parou desânimo, parou extremidade fria, conseguiu emagrecer 11 quilos. Tem uma experiência muito simples que você faz na sua casa. Se você ainda tem farinha de trigo na sua casa, mistura a farinha de trigo com água. Faz uma bolinha, sova a massa, né? Faz uma bolinha, leva para debaixo da torneira e começa a lavar. Quando você começar a lavar, vai sair um líquido branco, que é o amido, que é a parte carboidrato da farinha de trigo, e vai começar a ficar só o glúten. Vai lavando, vai esfregando, vai ficar na sua mão só o glúten. Eu fiz isso aqui e eu queria te mostrar o que é o glúten. Isso aí é o glúten. Agora você olha e vê se é normal para o ser humano ter um negócio desse dentro do organismo. Isso é uma aberração. Isso aí, essa quantidade de glúten absurda, com essa teia, com essa cola, isso é uma cola. Isso aí teve vídeos que eu fiz, que eu pegava o glúten, botava no talher assim, ele cola. É literalmente uma cola, ele gruda e é capaz de levantar as coisas. Imagina isso dentro do seu organismo. Faz essa experiência aí na sua casa. Você vai ficar horrorizado com a capacidade, com a força que esse negócio tem, de você não conseguir arrebentar e de como ele cola nas coisas. E por isso que ele cola nas células e as células começam a morrer e se separar. Porque é uma cola. Isso a Kátia Haranaka fala isso o tempo todo. O glúten é uma cola, que cola no intestino. Nosso corpo não está preparado para digerir isso. Se as pessoas tivessem noção da quantidade de distúrbios e de doenças que elas podem estar desenvolvendo agora, que estão sendo originadas pelo que elas estão colocando impunemente pela boca, elas pensariam 2 vezes. Não existe tolerância ao glúten. Essa ração que a gente come, ela nos inflama em médio e longo prazo, fazendo com que as doenças crônicas apareçam. Hoje, 80% das doenças crônicas do planeta Terra poderiam ser prevenidas. Essa proteína do glúten, ela é tão imensa hoje em dia, que mesmo que você coloque fermentação natural, que você coloque o que quiser pensar para degradar, nós não conseguimos ainda digerir a base da doença inflamatória. Basicamente seria isso. Quando eu falo para tirar glúten, é para tirar 100%. Às vezes uma bocadinha de um pedaço de pão pode fazer diferença. É não ter glúten mesmo. Mesmo que você não tenha hipersensibilidade, você deve evitar. As pessoas que estão aqui nos escutando, que são portadoras de doença autoimune, se elas não ficarem atentas, se elas não excluírem o trigo da vida delas, se não excluírem o glúten, não existe nenhum tratamento de imunossupressor, algum tratamento de corticoide que vai resolver. Quando o paciente chega no consultório
fala assim, eu tenho rinite, que ele tem sinusite, que ele tem amidalite toda hora. Eu tenho obrigatoriamente que pensar, como médico, pensar em intestino. O início de um processo inflamatório que começa no intestino por conta de uma fração proteica mal quebrada, mal digerida. Não existe nenhum intestino que aceite glúten igual. De jeito nenhum. Ah, mas eu como glúten e não sinto nada. Tá, o intestino está adaptado, ele está sofrendo, mas não está reclamando. Mas está sofrendo. Tem alguém que possa não ter nenhum problema com os peptídeos tóxicos do trigo moderno? Não. Ó, um beijo, uma noite abençoada, fica com Deus e a gente se encontra amanhã.